Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar com vocês um pouco sobre lavanderia industrial hospitalar. A lavanderia hospitalar é um dos serviços de apoio ao atendimento aos pacientes, responsável pelo processamento da roupa e sua distribuição em perfeitas condições de higiene e conservação, em quantidade adequada a todas as unidades do hospital. Esse serviço é de suma importância para o bom funcionamento do hospital, pois a eficiência de seu funcionamento contribuirá para a eficiência do hospital. Processos e lavagem. A lavanderia hospitalar é dividida em duas partes: área de roupa suja e área de roupa limpa, da qual os colaboradores e materiais que trabalham na área de roupa suja não têm acesso à área de roupa limpa, assim como o pessoal e material da área de roupa limpa não têm acesso à área de roupa suja. Os processos de lavagem de roupa podem ser divididos e resumidos em 7 fases, que são coleta e acondicionamento, separação, classificação, pesagem, lavagem, centrifugação, secagem, dobragem e armazenamento. A coleta geralmente é realizada em horários pré-determinados no hospital, uma vez que a roupa suja deve permanecer o menor tempo possível no local. Durante essa operação, devem ser usados sacos lacrados e identificados com o nome da unidade e data da coleta, e colocados no carro de transporte exclusivo para esse serviço, devendo sempre ser evitado o cruzamento da roupa suja com a roupa limpa. Separação e classificação. Nessa etapa, as roupas enviadas para a lavanderia são separadas, classificadas e pesadas, a fim de agrupar as peças que podem ser lavadas em conjunto ou não, e as que terão o mesmo acabamento. As peças já classificadas recebem uma marca ou identificação, segundo cor, tipo de tecido, grau de sujidade, que irá determinar a fórmula para a lavagem. O funcionário responsável por essa etapa deve fazer uso de EPIs, como macacão de mangas compridas, avental impermeável, gorro, máscaras, luvas de borracha, botas de borracha e óculos de proteção. E sempre tomar banho de chuveiro com troca de roupa antes de sair do setor de roupa suja. Pessoal, nessa etapa aí, é importante que o funcionário utilize todos os EPIs nesse setor principalmente. Por quê? É dali que eles têm o primeiro contato com a roupa vinda do hospital. Então, ao desembalar ali os sacos, né, de roupa, você nunca sabe o que realmente tem dentro dali. Né? Então, eu vou usar um exemplo aqui. Digamos, um enfermeiro foi lá, precisou fazer um curativo num paciente, usou uma tesoura para cortar ali a faixa do curativo, enfiou a tesoura no bolso e esqueceu. Né? E depois ele foi lá, tirou o uniforme, dobrou, colocou para lavar e esqueceu a tesoura lá dentro do bolso. Essa roupa foi enviada para a lavanderia, né? E chegando ali, esse material vai ser feito uma triagem, né? Antes de ser enviada para definitivamente o processo de lavagem. Então é feita a triagem e nessa etapa da separação que vão ser pegos esses tipos de, digamos assim, resíduos que vêm do hospital, né, e que não fazem parte ali do processo de lavagem. E ali esses resíduos são retirados, né, e separados ali num cantinho. Então é importante que o funcionário utilize todos os EPIs a fim de, digamos assim, não ter nenhuma novidade, né, não se cortar, não ter nenhum furo, né, às vezes pode ter uma agulha, ou qualquer outra coisa ali do tipo, proveniente que possa ter vindo do hospital, tá bom? Além também do tipo das sujeiras, né? Que podem ocorrer ali riscos biológicos, né? Entre outros. Pesagem. Após a separação, a roupa é pesada para controle contábil da lavanderia e da capacidade das lavadoras. A pesagem das roupas é indispensável para definir a carga correta que cada máquina comporta.
Após a pesagem, os sacos de roupa são levados até as lavadoras, onde todo o material necessário para a lavagem é inserido de forma automática por dosadoras que inserem a quantidade correta de cada produto de acordo com a sua programação de lavagem. Pessoal, nesse slide aí, vocês conseguem ver, essas são as dosadoras, tá? E esse é o material utilizado durante o processo de lavagem, tá? A gente está usando como exemplo aí uma lavanderia toda automatizada, tá? Então, vamos lá usar de exemplo, o colaborador vem, o operador, insere toda a roupa ali na máquina, né? E ao lado da máquina ali tem um painelzinho já com uma pré-definição de lavagem, né? Nessa pré-definição já está ali selecionado se a roupa é uma roupa branca, colorida, com pouca sujeira, com muita sujeira e etc. e etc. A partir da opção que o operador escolher, as dosadoras já automaticamente conseguem inserir cada produto na etapa correta, na quantidade correta para a lavagem daquele material, né? Então, se o colaborador escolhe ali a roupa branca com pouca sujeira, automaticamente a dosadora já vai puxar ali a quantidade correta de sabão, a quantidade correta de ativadores, de amaciante, de detergentes e etc. Tá bom? É tudo automatizado o serviço e um detalhe interessante é que nessa é uma salinha separada, né? Vocês podem ver ali tem até um chuveirinho para caso da manipulação o operador ocorrer aí algum contato do operador com o produto químico, né? Tem um chuveiro de emergência ali no qual ele só puxa o ganchinho e já sai um jato de água. E é interessante porque nessa forma de trabalho aí nem é preciso você tirar o produto químico do recipiente onde ele é entregue, né, para a lavanderia. Então, da mesma forma que ele chega, ele já é instalado ali na dosadora e depois que tiver vazio o recipiente, ele já é retirado e inserido um outro, sem precisar aí ficar manuseando, colocando manual e etc. Lavagem. A lavagem é a atividade que consiste na eliminação da sujeira e redução do nível de bactérias ao mínimo possível, deixando as roupas com aspecto e cheiro agradáveis. Não existe um único tipo de lavagem para roupa hospitalar, por isso a necessidade de classificação. O tipo de lavagem a ser utilizado é determinado conforme grau de sujeira e tipo de tecido, entre outros. Basicamente, a roupa não existe só um tipo de lavagem dentro dos processos ali da lavanderia, né? Então, a roupa, por isso que lá no início a roupa é separada de acordo com a cor, de acordo com a quantidade de sujeira e de acordo com o tipo de tecido, né? Por quê? Até as primeiras etapas do processo, a roupa ela segue o mesmo percurso. Só que a partir do momento de lavagem, ela pode, dependendo do seu tipo ali, seguir um percurso diferente. Então tem roupa que precisa de um pouco mais de sabão, tem roupa que precisa ficar um pouco mais de tempo no molho, né? Tem roupa aí que não pode ser lavada com muita força porque tem um pano frágil, né? Enfim, cada tipo de roupa, cada tipo de tecido e de grau de sujeira tem um processo diferente no momento da lavagem. Pessoal, o processo de lavagem é a última etapa da área de roupa suja, tá? Então, nas lavanderias, nós podemos utilizar aí o processo de lavagem como uma barreira entre a área de roupa suja e a área de roupa limpa. Nessa planta aí, vocês podem ver na segunda linha tracejada ali no meio da imagem, a lavagem, né? Então, vamos imaginar que essa lavagem seja ali uma barreira com as máquinas de lavar, né? Então, o funcionário que está do lado de cima da barreira, ele está manuseando ali a roupa suja, ele coloca a roupa na máquina, né? E essa máquina de lavagem, ela tem duas aberturas, uma de cada lado, né? E dentro da lavanderia, literalmente, tem uma barreira ali de vidro,
né, ou realmente uma parede isolando uma área da outra a fim de evitar contaminação. Então, o funcionário insere a roupa para lavagem dentro da máquina, a roupa é lavada, após o término, o funcionário do lado de baixo da linha da área limpa, ele vem e retira a roupa já limpa da máquina, tá bom? Então o funcionário da área suja não tem contato com o funcionário da área limpa, tá bom? E da mesma forma, qualquer material que é manuseado ali na parte de cima também não pode ser passado para a área limpa, tá? Antes de ser lavado, é óbvio. Saído do processo de lavagem, as roupas seguem para a centrifugação. A carga de roupa é levada, a carga de roupa lavada é distribuída e enviada para a centrifugação. Após finalizado, a roupa é retirada, selecionada e colocada em um carrinho e encaminhada à secagem ou tratamento adequado. A cada tipo de acordo, em um carrinho e encaminhada à secagem ou tratamento adequado a cada tipo, de acordo com o tipo de tecido, tipo de roupa e qualidade da limpeza. Basicamente é o que eu já falei no outro slide, tá? A partir desse momento aí, cada tipo de roupa, cada tipo de tecido, ele segue um caminho diferente para o processo de finalização, tá? Essa belezinha aí, meus amigos, é a calandra. A calandra é uma máquina que ela é a responsável pela secagem e passagem das roupas, tá? A calandra é um equipamento que se destina a secar e passar a roupa ao mesmo tempo. É constituída de 2 ou mais rolos ou cilindros de metal, perfurados ou não, revestidos, que giram dentro de calhas fixas de ferro, aquecidas a vapor ou eletricidade. Então, gente, essa aí é a calandra. Vocês podem ver, ela funciona como se fosse uma esteira, tá? A operadora coloca o pano esticado ali em cima, ela puxa o pano, né? E o pano já sai ali na parte de baixo passado e seco. Seco e passado, né? Na verdade, porque primeiro ela acho que tem que secar, depois passado. Esse modelo de calandra aí é um modelo já antigo, tá? Então ela seca e passa. Hoje em dia, algumas lavanderias já têm já existem, né, máquinas mais modernas que, além de passar e secar, elas também já dobram. Então elas têm ali mais rolos, né? E a roupa faz um processo ali de zigue-zague dentro da máquina. Quando a operadora põe a roupa ali na parte de cima, ela vem, volta para dentro, vem, volta e já cai na parte de baixo, além de seco e passado, também dobrado, né? E isso facilita muito ali no processo para os funcionários e agiliza na finalização ali do processo de lavagem. Secagem, dobragem e armazenamento. Após passarem por um processo em secadoras, as roupas são retiradas e colocadas em carrinhos apropriados, a fim de serem encaminhadas para as mesas de dobragem. Já a estocagem da roupa limpa geralmente é feita num setor chamado rouparia, onde é feito todo o controle da roupa limpa, do estoque e de sua distribuição de forma adequada em quantidade e qualidade às várias unidades do hospital. Então, gente, para as lavanderias que ainda não têm essa calandra mais moderna da qual eu estava falando, né, que já dobra e já passa, precisa ter um setor de dobragem. Então a gente vê ali na foto a operadora fazendo a dobra, né, de todas as peças. Eu acho que estão separando ali por cor, tamanho, tipo de roupa, não sei. Tá? Mas aí, no caso de não ter uma calandra mais moderna, o processo precisa ser feito manualmente, não tem o que fazer. Tá? Sobre o setor de rouparia, que é a estocagem do material das roupas já embaladas e já finalizado o processo de lavagem, não tem muito o que se falar, por isso eu nem detalhei muito aqui, porque é apenas um setor, né, que tem uma prateleira no qual a roupa fica ali por pouco tempo,
até o caminhão vir e já levar ela de volta para o hospital. Tá bom? Uma observação aqui, alguns pouquíssimos hospitais têm uma lavanderia própria dentro do seu próprio hospital ali, tá? Então a roupa desce lá para a lavanderia, é feito todo o processo de lavagem e ela sobe de volta para o hospital. Porém, isso gera um custo gigante, tem toda uma logística tal, acaba não compensando no final das contas, né? Então a maioria dos hospitais terceirizam esse serviço com lavanderias especializadas nesse serviço, tá bom? Então tem o processo de logística de levar e trazer. Tá? Pouquíssimos hospitais aí já têm a própria lavanderia dentro do seu próprio prédio, digamos assim. Terminado o processo de lavagem, vamos falar um pouco sobre os resíduos. Os resíduos de serviço de saúde são classificados em função de suas características e consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. É importante o trabalhador da unidade de processamento conhecer essa classificação, a fim de saber quais as condutas que deve tomar em relação à manipulação desses resíduos, caso sejam encaminhados junto com as roupas. Tá? Galera, quando a gente fala de resíduos da área da saúde, né, são resíduos que são gerados nos hospitais e que provavelmente podem vir aí junto com a roupa durante o processo de lavagem. É o que eu estava falando lá no início, para isso que tem a separação e classificação das roupas lá no início, para poder evitar que esse tipo de resíduo chegue, né, a entrar numa máquina ou alguma coisa do tipo. Tá? Esses resíduos eles são classificados, né, como grupo A, resíduo infectante, grupo B, químico, grupo C, radioativo, grupo D, comum e grupo E, pérfuro ou cortante. Tá? Então, como está escrito aí no texto, é importante o trabalhador que está lá conhecer essa classificação aí para saber quais condutas devem ser tomadas em relação à manipulação desses resíduos. Durante o processo de lavagem, os principais resíduos gerados são o sólido, de embalagens usadas para transportar a roupa suja, e descarte de EPIs, toucas, luvas e aventais. Tá? Vamos lá, os principais são aqueles saquinhos que são usados lá no comecinho, para poder estar separando a roupa, né? E os EPIs, que são usados pelos colaboradores da lavanderia, as toucas, luvas e aventais, e os descartáveis, né? No caso, digamos assim, porque a maioria dos setores utilizam aí EPIs descartáveis, né? E após descartados, esses EPIs eles acabam sendo tratados como resíduos também, tá bom? E além desses resíduos sólidos, o líquido é gerado também um resíduo líquido proveniente da água utilizada para lavagem, que recebe vários tipos de produtos químicos e precisa receber tratamentos antes de ser reutilizado. Aí embaixo temos aí alguns exemplos de produtos químicos que são adicionados na água durante todo o processo de lavagem. Tá? Amaciante, neutralizante, cloro, ativadores alcalinos, detergente, peróxido de hidrogênio, ácido peracético, removedor de mancha, entre outros. Vou falar um pouquinho para vocês a respeito da NBR 10004. A NBR é a norma da ABNT que estabelece os critérios para a classificação dos resíduos sólidos, quanto aos seus riscos potenciais e ao meio ambiente e à saúde do homem. Também estabelece os códigos para a identificação de resíduos de acordo com as suas características. Aí na frente temos uma tabelinha que a norma 10.004 classifica os resíduos como classe 1 perigoso e classe 2 não perigoso. Na classe 2 temos ali duas subdivisões, né? Classe 2A de resíduos não inertes e classe 2B de resíduos inertes. A respeito dos resíduos sólidos gerados ali no processo de lavagem. As embalagens utilizadas para separar e transportar a roupa suja devem ser
devem ser acondicionadas em recipientes próprios para isso. Geralmente são utilizados tambores lacrados, identificados como material infectante. Os tambores devem ser levados a uma empresa especializada de tratamento e reciclagem desse produto, onde o material passa por um processo de separação e desinfecção. Uma autoclave ou estufa, né? Que pode ser chamado de estufa, que esteriliza o material com vapor pressurizado que pode chegar a uma temperatura de 200 graus Celsius. Após esterilizado, o material já pode ser reciclado. Então, galera, basicamente, todo aquele material sólido, os plásticos, né, e os EPIs descartáveis que são gerados, eles são levados para uma empresa especializada nesse tipo de tratamento. Né? Lá eles são desinfectados, né, no calor a 200 graus e depois de desinfectado eles podem ser reciclados normalmente como outros itens aí, tá bom? Esses resíduos de toucas, luvas, aventais e embalagens plásticas são classificados como classe 2B, não perigosos e inertes. NBR 10.004, resíduos líquidos. Galera, esse slide aí, ele é interessante, né? Porque durante o desenvolvimento aí do trabalho, me ocorreu uma dúvida, né? Porque eu estava lendo ali o título da NBR, né? E no título, a NBR, ela destaca em qualquer pesquisa que você fizer que ela trata de classificação de resíduos sólidos, né? Vocês devem ter percebido aí que no slide anterior eu destaquei a palavra sólidos porque é exatamente isso que a NBR diz, né? É uma norma da ABNT que estabelece critérios para a classificação de resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde do homem, né? Aí eu fiquei pensando, mas poxa, numa lavanderia industrial, o maior resíduo que eu estou gerando, a maior quantidade, é o de fluentes, né? É a água que é utilizada para a lavagem dos produtos. E se a NBR trata de resíduos sólidos, como que eu vou inserir água nesse tipo de resíduo? Como que eu vou classificar a água contaminada na norma 10.004? Aí eu comecei a ler a norma, né? Eu falei, tem que ter alguma coisa aqui que fale a respeito disso, ou alguma outra norma que eu possa estar citando no trabalho. Eu comecei a ler, quando eu cheguei no capítulo 3, né? No subtítulo aí 3.1, que fala sobre as definições dos resíduos do qual a NBR trata. Né? Então, resíduos sólidos. Resíduos nos estados sólido e semissólido que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nessa definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de água, bem como determinados líquidos, cujas as particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos. Aí eu já pensei, é disso que eu estou falando, né? Achada essa definição, eu já posso dar continuidade, porque a água suja dos efluentes também fazem parte aí, a NBR também trata disso como um resíduo. Falar um pouquinho para vocês sobre os resíduos líquidos que são gerados no processo de lavagem. A água utilizada no processo de lavagem é enviada para um tanque de tratamento, onde passa por vários processos de filtragem e desinfecção. É claro que uma vez que a água recebe todos os agentes químicos e patogênicos do processo de lavagem, é quase impossível que ela seja totalmente apropriada para consumo novamente. Porém, as lavanderias já conseguem filtrar a água em até 90%, e após o tratamento ela pode ser reutilizada para outras finalidades, como descarga em banheiros, lavagem de caminhões, irrigação de gramados, entre outros. Aí sim ela pode ser jogada no sistema de esgoto público, pois já não possui a mesma agressividade de antes. Então, pessoal, depois que a água é tratada, né, é filtrada ali, aí ela volta para a lavanderia e é utilizada para outros fins, que não seja nem o consumo
humano e nem a lavagem das roupas, tá? E depois disso, depois dessa segunda utilização, aí sim ela pode ser descartada no esgoto ali, porque daí ela já não é tão agressiva como antes, tá bom? No quadrinho de baixo aí, desculpa, no quadrinho de baixo aí, tem um esboço, um processo básico do tratamento de água, tá? Que se inicia ali pela filtração dos resíduos, coagulação, filtração efetiva, cloração, e depois da cloração ela volta para o tanque de estocagem, né? Que é como se fosse uma caixa d'água no qual ela volta a ser reutilizada na empresa novamente, tá bom? Os efluentes provenientes da lavagem industrial são classificados como classe 1, perigosos. Lodo biológico. O lodo biológico basicamente é uma biomassa microbiana que surge por meio do tratamento de efluentes líquidos. Pessoal, durante o processo de tratamento da água ali, conforme a água vai passando pelos tanques, no fundo do tanque vai surgindo ali um lodo, né, que é proveniente ali do processo de filtração, tá? Então, como tem bastante água, tem bastante componentes, conforme cada filtro que ela passa, fica um pouquinho de... vai surgindo esse lodo ali durante o processo, tá? Os usos benéficos mais utilizados ou de maior potencial de destinação do lodo biológico são a compostagem, incineração, aterros sanitários e fabricação de tijolos, né? Ou seja, esse lodo aí também, entre outros, tá? Esse lodo aí também pode ser bastante útil aí, utilizado para várias situações. Considerações finais. Além do descarte correto, é fundamental que todo resíduo seja tratado conforme as legislações ambientais, seguindo todos os protocolos das normas regulamentadoras para um encaminhamento seguro e mais eficiente, trazendo benefícios para a empresa, para a sociedade e, o mais importante, contribuindo para o bem-estar da natureza e do nosso planeta. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvidas, nada? Então já podem bater palmas.